Senhoras e senhores, boa tarde. E agradecer ao evento de nos chamar mais uma vez, estarmos aqui com vocês. Para a gente é sempre um motivo de alegria estar compartilhando experiência, aprendendo. E o evento esse ano já é um sucesso, a gente pode ver a quantidade de pessoas em comparação aos outros anos. Essa apresentação, nessa ocasião, nós vamos falar do retrofit do edifício Manchete, que é um empreendimento muito interessante que está sendo desenvolvido no Rio de Janeiro. É um prédio assim, que tem uma história marcante na cidade, e nós vamos apresentar essa palestra seguindo a seguinte sequência. Vamos falar um pouquinho da história do prédio, vamos falar das características que o retrofit ele utilizou, né, os recursos tecnológicos, falar um pouquinho disso. Nós vamos falar também da equipe que compõe esse time de projetos. Como o José falou, houve uma preocupação muito grande do proprietário, que é a BR Property, em manter e montar um grupo de trabalho ao longo desses estudos do projeto. E projeto de edifício em retrofit, ele caminha muito junto com a obra. Então, na realidade, se planeja bem, mas não abandona a sala de projetos e vai para a obra, não. Na verdade, você fica caminhando de um lado para o outro. Então, nós vamos falar desse time. Separamos aqui os desafios mais importantes. A gente, esse grupo enfrentou e ainda está enfrentando alguns desafios. E vamos falar do planejamento do edifício, da implantação, quais são as próximas etapas, o que se precisa fazer para que o edifício tenha condição de funcionar bem e que atenda todos os requisitos. E, naturalmente, todos esses assuntos sendo pontuados com a ação do profissional de facilities, que vem trazer para essa mesa de estudo, né, de projeto, ele vem trazer a experiência que o profissional tem na operação de prédio. E que é isso, então, a experiência cotidiana com a gestão predial vai trazer um futuro de total funcionalidade em grandes edificações. Então, vamos falar um pouco da história desse prédio. Esse edifício ele foi inaugurado em 1965 e ele abrigava a sede da editora Bloch. É um edifício num local privilegiado, na Rua do Russell, de frente para a Marina da Glória, e tem a arquitetura de Oscar Niemeyer. Passou algum tempo, o grupo incorporou a Rede TV, a Rede Manchete, que passou a ocupar também. Então, o prédio teve algumas modificações de arquitetura e ampliação. Bom, aí passou um pouco mais de uma década e houve um problema, né, com o grupo foi decaindo, faliu e o prédio ficou fechado durante bastante tempo. Em 2010, a BR Property adquiriu o edifício, já com um projeto já de fazer o retrofit, transformar esse prédio, que funcionava como uma sede de uma empresa, transformar esse prédio num edifício comercial. A previsão desse edifício estar em condições de funcionamento pleno, já funcionando ao público, as empresas já estão alugando, já estarem funcionando, início de 2012, janeiro de 2012. Quais são as principais características que foram produzidas nesse retrofit e que a gente podia fazer uma comparação meramente ilustrativa? Antes tinha o edifício com um pouco mais de 27 mil metros quadrados de área construída, uma garagem muito pequena. A garagem, na verdade, funcionava apenas para atender a área de diretoria do grupo. E hoje o edifício está com a previsão de mais de 37 mil metros quadrados de área construída,
com 19.000 metros quadrados, 19.800 metros quadrados de área privativa, com uma base de salões que vão ter essa medida, salões de 490 metros e 825 metros. E a garagem aumentou tremendamente porque existe o projeto da construção que já está praticamente pronto, um deck park, que foi construído atrás do edifício, que vai abrigar 333 vagas de veículos. Os elevadores do edifício são elevadores convencionais, ar-condicionado também, um ar-condicionado sem nenhuma tecnologia agregada. Os elevadores do empreendimento são elevadores totalmente modernizados, com antecipação de chamada. Vão ter 3 elevadores no 804, elevadores sem casa de máquina, e 4 elevadores atendendo o 766. O ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado que foi projetado para o edifício é o sistema VRF, e teremos também o pré-resfriamento do ar exterior. Edifício original inexistente, qualquer tipo de gestão ambiental, baixa segurança, tanto patrimonial como segurança contra incêndio, sistemas analógicos sem nenhuma integração e não havia certificação. O edifício, com o retrofit, prevê a instalação de uma central de tratamento de águas, com a capacidade de fazer o processamento de até 1.200 metros cúbicos de água mês. Sistema de geração de energia no edifício, com 2 geradores de 1.700 kVA cada um, que é capaz de atender o edifício, tanto área privativa quanto área comum, e todos os equipamentos, atendendo em falta de energia, e também vai funcionar na ponta. Sistema de automação, integrando todos esses sistemas de detecção e alarme, sistemas de controle de temperatura do ar-condicionado, monitoramento de acesso, controle de acesso, cadastramento, sistemas de controle de iluminação. Toda a automação vai ficar controlando o sistema também de tratamento de águas, níveis de reservatórios. E o edifício vai certificar o LEED. Esse processo de retrofit, como eu falei, ele foi idealizado e foi montado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, nós trouxemos aqui para mostrar um grupo de projetos e composto de várias empresas de arquitetura, automação, instalações, ar-condicionado, luminotécnica, a certificação LEED, a construtora, o gerenciamento, e chegando para esse grupo, entrando aí nessa mesa de análise, de trabalho, fazendo parte disso, o profissional de facilities. Nesse caso, é a Engepred que está fazendo texto de serviço. Como eu falei antes, detalhes de um empreendimento, de projetos, muitas vezes eles passam, e é fundamental que esses estudos sejam também verificados pelo profissional de facilities. Esse grupo todo trabalhando em prol de um objetivo que é atender o cliente. E nesse caso, em especial, queria destacar uma ação bastante atuante e presente da BR Property, como proprietária, que mantém um grupo técnico residente na obra e que está lado a lado, discute com as ações, tem total conhecimento daquilo que ela entende como o ideal para o seu empreendimento. Então isso ajuda bastante o grupo de trabalho, porque o cliente deixa bem claro o seu requisito, aquele que ele espera. Em especial o engenheiro José Jardim, que está aqui, realmente tem feito um trabalho muito bom lá no edifício Manchete. Esse trabalho, ele gerou alguns desafios. E separamos aqui
os mais importantes. Nós temos aqui a fachada do prédio. Esse prédio é um prédio tombado pelo patrimônio. Então, já havia um certo limite de ação dos projetos que deveriam obedecer os pré-requisitos que foram definidos pelo patrimônio. Então, a gente tem a fachada, como ela estava original. Então, ali eu já vou mostrar uma data mais para frente, já começando a arrancar as esquadrias. Atualmente, ela está praticamente já está sem nada. Já foi toda a fachada arrancada. Então, ali já está sem as esquadrias. E já vai mostrar agora uma foto onde a gente tem já os novos vidros sendo montados. Tá? A gente depois vai ser acrescido aquele elemento na frente que vai atender a exigência do patrimônio. Aqui atrás nós vemos a fachada dos fundos do prédio. Essa fachada, ela também tem um desenho interessante, que ela já agrega um recurso de controle da insolação, né? Tem esses desenhos simulando um brise. E havia, no primeiro estudo de projeto de arquitetura, estava sendo previsto colocar escadas de emergência que iriam, junto com as escadas internas, compor uma rota de fuga mais segura para o prédio. Então, cada bloco teria duas escadas, uma escada interna e uma escada externa. Bom, por conta da fachada, por conta de ter que colocar uma estrutura metálica na fachada, isso não foi aprovado. E aí, mais uma vez, uma ação que vai ter que ser adotada pelo profissional de facilities na sua gestão operacional, na montagem dessa gestão operacional, onde vai precisar. Isso foi feito em projeto, ou seja, aquilo que não foi possível fazer para trazer uma condição de segurança que a gente achava interessante, com o acréscimo de uma rota de fuga alternativa, se trabalhou nos projetos de segurança contra incêndio, colocando o máximo de recursos possíveis para trabalhar em cima da prevenção, e é evidente que a operação do prédio vai precisar prever um bom plano de escape, um bom plano de evacuação. Isso já está a cargo aí do gerente do prédio. O edifício garagem, ele foi construído atrás desse prédio, que havia uma construção que era uma construção de apoio para o edifício principal, e que o pessoal de arquitetura, na pesquisa, verificou que esse prédio não fazia parte do projeto original do Oscar Niemeyer, então ele pôde ser demolido. E nos fundos, então, do prédio, subiu já o prédio, o deck park já está com todas as lajes construídas, as instalações já estão feitas, e é nesse edifício que vai ter vai conseguir fazer esse ganho de vagas, né, que nós falamos. E qual foi o desafio nesse prédio? O desafio foi o seguinte: havia um limite de gabarito para construir esse edifício. Atrás do prédio Manchete tem um talude e uma rua mais elevada, que é uma área mais alta ali da Glória. E o prédio ele não podia passar de um certo nível para não fechar a visão das construções que estavam ali atrás daquele talude. Então, a solução para conseguir manter o projeto de todas as lajes previstas no edifício foi utilizar as estruturas com concreto protegido na laje, e que isso permitiu espessuras mais finas na laje. O pé direito ficou bastante razoável, bem cômodo, não traz nenhum tipo de problema, atende a qualquer tipo de veículo. E também com isso a gente diminuiu a quantidade de pilares dentro do edifício. Esse prédio que está aqui atrás não faz parte do projeto original do Oscar Niemeyer. Então ele foi demolido, e exatamente no local desse prédio foi construído o deck park. A gente vai ver a evolução aí da obra, onde aí já está o prédio totalmente demolido, já a montagem das fundações. Aí já nessa data, aí abril,
já tem algumas lajes já subindo, mês de maio. Essa ferramenta que nós estamos vendo, uma ferramenta interessante que a gente usando lá no edifício Manchete, ela não só faz um registro da evolução da obra, isso aí fica disponibilizado na internet, o cliente através de senha, ele tem isso disponível, ele pode acompanhar, isso gera um material de histórico muito interessante para a obra, e também você pode colocar documentos através de íconezinhos. Então você pode, em determinado local, você está olhando o pavimento, você pode colocar ali a planta daquele pavimento, você pode colocar um documento, uma ata de reunião. Então essa ferramenta é bem interessante. Aqui realmente tinha uma necessidade de se criar um acesso aqui no subsolo. Isso aqui é aonde o carro circula. Aqui nós temos um hall dos elevadores, que é o hall dos elevadores no subsolo do bloco 766, e aqui era fechado, não tinha como existe aqui um desnível. Então isso aqui inicialmente estava fechado. Então essa solução não atenderia ao critério de conforto, um critério ideal para um edifício como esse. Então a sugestão que foi colocada para a arquitetura, que foi atendida, foi a gente fazer um acesso pelo subsolo, para que você chegue no seu carro, você consiga entrar no edifício. Essa foi a solução apresentada, que foi muito boa. Então se fez a abertura, se conseguiu fazer uma movimentação aqui com uma rampa. Isso aqui vai dar uma condição interessante para o prédio, porque o prédio ele tem um objetivo de ser totalmente flexível a qualquer tipo de locação. Então, se uma empresa alugar um bloco, ela pode colocar aqui uma recepção de cadastramento, tem sua própria catraca e acabou. Então, o visitante vai entrar no seu edifício, vai ter sua operação, não tem esse problema de ficar fazendo rateio de custo de um lado para o outro. Então, isso foi feito do outro lado também, a mesma solução. Essa aqui é a situação do pé direito do prédio. O pessoal costuma falar o seguinte: prédio antigo tem pé direito vasto e tal. Não é o caso deles. Então aqui o pé direito é muito pequeno, e aqui foi um dos maiores desafios. Eu diria que esse problema da altura do pé direito, das lajes, foi o maior problema desse prédio, que gerou todas as modificações, inclusive de equipamento, foram feitas por conta desse problema. Então aqui a gente deu o seguinte, olha, eu estou com 11 centímetros aqui, ó, de altura de piso elevado. Eu estou com aquela, na pontinha lá, 6,8 da placa de forro para laje, para poder conseguir aqui um pé direito, que a gente brinca aqui que é pé direito por decreto, de 2,45. E essa situação, ela vai variando ao longo de todo o prédio. E para complicar o negócio, na junção dos dois blocos, que é um anseio do proprietário, que se pudesse ser aberto, se alguém aluga um andar inteiro, eu vou abrir tudo e o cara vai ter um salão todo aberto. Existe um desnível, que se fosse fazer um nivelamento pegando os dois prédios, você ia ter um achatamento maior ainda. Então a solução para conseguir um meio termo daquilo que seria o ideal e daquilo que foi possível foi, para ter os dois blocos separados, fez o nivelamento dentro do possível para conseguir a altura mínima, que pudesse trabalhar no forro e no piso elevado, e se criou um elemento de transição entre os dois blocos. A arquitetura trabalha muito bem, apresentou uma solução muito boa, e isso funcionou bastante razoável, ficou muito bom. Esse filme aí está mostrando o momento de demolição do contrapiso, e aqueles rajos que a gente vê ali em cima são os locais aonde as luminárias eram instaladas. Era tudo na laje embutida, tá certo? Então, a gente vai ver a evolução. A gente vai ter já um filme numa data mais para frente. O ar-condicionado, a solução foi fazer o seguinte: abrimos esses buracos na laje e criamos uns nichos para conseguir jogar a máquina ali em cima, que era o principal elemento de transtorno ali para conseguir colocar naquele espaço.
E aí a gente já pode ver o seguinte, pode deixar ele parado aí. Nesse momento da instalação, a gente já vê a máquina totalmente embutida naquele bicho, os dutos montados, o duto faceado na altura da armação do forro, e eu só tenho ali entre as estruturas de forro e a laje as instalações, que aí a gente colocou ali a eletrocalha e tubulação de sprinkler e deteção. Então, o mínimo que ficou ali é o suficiente para você poder. E aí, mais uma vez, o profissional de operação do edifício precisa estar presente para dizer o seguinte: gente, eu preciso de espaço para poder levantar a placa de forro, para poder tirar a placa de forro. Eu preciso de espaço para poder mexer na calha, porque vai entrar uma empresa, vai fazer uma mudança de layout, isso é natural. E aí, se o cara não consegue nem mexer, porque vai empurrar a calha e a calha bateu na laje, então essas coisas são importantes de entender. Então nós tínhamos também, com relação à instalação elétrica, um desafio que era atender o ar-condicionado. Que o ar-condicionado tinha o desafio de atender o problema do pé direito. Então, inicialmente, o ar-condicionado sempre estava prevendo uma CAG, instalação simples, básica, CAG no subsolo, subestação lá no térreo, atendendo, baixa tensão, ok. Isso não deu certo. Isso não ia poder fazer. A CAG não deu certo por conta não tinha condição de botar distribuição de dutos. A ideia de colocar foncolete também era terrível, porque experiências anteriores mostraram problemas com condensação, impossibilidade de se garantir isolamento das tubulações. Então, a escolha por exclusão foi o VRF. Então, por conta do VRF, nós tivemos que fazer o seguinte: bom, então eu vou botar o VRF, eu vou ganhar mais uma boa quantidade de condensadores, que já não posso mais botar no subsolo, que eu tenho que botar na área de fora do prédio. E o local escolhido era para colocar em cima do edifício garagem. Só que aí é o seguinte: muito bem, vou botar lá em cima do edifício garagem, aí a elétrica falar para a gente, né, nas discussões: ok, sem problema, eu boto o transformador lá do lado e vou mandar a média tensão lá para cima, porque uma distância dessa não tem condições de levar em baixa tensão. Ok, mas aí tem o gerador também, o gerador full backup, tem que alimentar também. Então faz o seguinte: bota um transformador nessa do gerador e o gerador possa gerar em média tensão também. Então o negócio foi tomando uma proporção e que se falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos olhar qual seria o impacto de pegar esse negócio e colocar em cima do prédio comercial, tá certo? Porque para poder fazer isso, teria que colocar também uma estrutura metálica ligando os dois prédios para poder passar as instalações de um para o outro. E aí a decisão que foi adotada foi essa. Se eliminou isso, trouxe os condensadores para cima do prédio comercial, que eles já estão lá e quem passa na rua não vê. Então, com essa solução, eliminou-se essa ideia do transformador, vai continuar atendendo com baixa tensão. Então, a elétrica teve essas indas e vindas no estudo do projeto por conta do ar-condicionado. A gestão ambiental também teve algumas alterações que, inicialmente, no projeto inicial, o estudo inicial de instalações, estava prevendo fazer a coleta de água de chuva para atender rega de jardim e parques, etc. Aí a gente, no grupo, sugerimos: vamos procurar a possibilidade, estudar a possibilidade de fazer uma coleta das águas cinzas, tratamento dessas águas, tentar ver se consegue um espaço para montar uma estação de tratamento. E, felizmente, conseguiu ser feito isso. Essa estação de tratamento de água, ela vai praticamente proporcionar uma redução de consumo de água na faixa de 30%. Bom, então, o prédio está para ser finalizado, a previsão de entrega para as obras dos locatários agora final de outubro. E o edifício vai ser entregue e já pode funcionar normalmente, né? Não é isso não. Então, o profissional de facies, que já está inserido na obra, ele precisa preparar esse início de implantação. Então, nesse momento importante, ele precisa criar todas essas normas de funcionamento do prédio, normas de segurança, normas de encargos para a execução de obras. Tudo isso é função dele. Precisa analisar os projetos dos locatários, vão fazer as suas obras. Uma confusão tremenda, mistura obra de locatário com obra do edifício. Não é o ideal, mas é o que acontece, na prática é o que acontece.
Então isso tem que ser minimizado, e a presença de alguém que está exclusivamente para cuidar do prédio é fundamental, para cuidar disso. Receber os equipamentos, os sistemas, acompanhar os testes. E esse cara tem que conhecer como é que funciona esse prédio. Tem uma quantidade de sistemas enorme. Então ele precisa conhecer o funcionamento da automação, o funcionamento dos geradores, como é que isso se comporta, porque ele vai ter que assumir isso. Junto com a modernização do edifício, o Teatro Arnaldo Bloch também está sendo modernizado, e ele vai permitir atender a obras teatrais, conforme ele tinha, e os espaços foram utilizados, e vai agregar também a criação do Business Center, com salas que podem ser modulares e vão agregar valor para o prédio. Bom, aliado então a todo esse recurso que nós estamos vendo aí no prédio, o prédio também vem com essa vista maravilhosa aí, que é a vista da fachada frontal. Tá, gente? Muito obrigado. Desculpa aí pelas falhas. Tá? E eu estou à disposição para esclarecimentos. Alguma questão para o Paulo César, por favor? Paulo, você falou sobre viabilidade desse retrofit, considerando a oportunidade imobiliária, né? Afinal, o edifício era corporativo, passou a ser multicorporativo. Qual foi o efeito, qual foi a relação entre todo esse processo decisório e a valorização desse ativo em função desse retrofit? Olha, Zé, quando nós entramos no processo, a BR Property ela já tinha bem definido esse projeto de retrofitar o edifício. A BR é uma empresa que eu diria que, não sei, já a gente pode me ajudar, não sei se é a maior empresa no Brasil com a maior quantidade de metros quadrados de áreas locais. E é uma empresa extremamente conhecedora do ramo e, com certeza, vislumbrou, no estudo que fez, um sucesso assim, bem claro em relação a essa definição de utilização do prédio. A vocação desse prédio e o requisito que foi adotado para fazer esse empreendimento é de ter um prédio de alto nível no Rio de Janeiro, com uma excelente localização, com recursos de energia alternativa, com vagas abundantes. Enfim, então, eu diria que esse estaria no valor top de locação, com certeza.